Agenda informativa. Encarregados de Educação da Escola Francisco Ornelas da Câmara manifestaram-se por falta de segurança. Trabalhadores do comércio pedem intervenção do Governo em contrato coletivo. Conselho de Governo aprova resolução que estabelece o processo de privatização da Azores Airlines. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Os encarregados de Educação da Escola Básica Integrada Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória, manifestaram-se esta manhã contra a falta de segurança da escola. Foram cerca de 3 dezenas de encarregados de educação que se fizeram ouvir numa manifestação pacífica em frente aos portões da escola. Ora, o mais recente caso de alegada violação na escola que foi arquivado pelo Conselho Executivo por falta de provas foi a gota de água para os encarregados de educação saírem em protesto. Sem avançar com números, a porta-voz dos encarregados de educação, Sandra Pamplona, avançou ao Rádio Clube de Angra que a falta de funcionários na escola tem gerado um clima de insegurança dentro e fora da escola. Essa manifestação é porque estamos descontentes com toda a situação, indignados, e a gente pede a máxima segurança na nossa escola. Sobretudo dentro, mas também fora. Muita falta de funcionários. Muita. Ora, no local, alguns encarregados de educação contavam relatos de vários tipos de violência e ameaça por parte de alguns alunos contra colegas e funcionários. À parte da manifestação, foi possível constatar a vandalização das paredes exteriores da Escola Francisco Ornelas da Câmara. Os trabalhadores do comércio e escritórios da Ilha Terceira entregaram uma carta com mais de 300 assinaturas ao Presidente do Governo Regional, apelando à intervenção do Executivo na negociação do contrato coletivo de trabalho. Os trabalhadores do comércio e escritórios já organizaram 2 manifestações em Angra do Heroísmo, em outubro passado e em janeiro, reivindicando um contrato coletivo de trabalho digno com melhores horários e salários. No documento entregue ao chefe do Executivo açoriano, os trabalhadores manifestam insatisfação, indignação, receio e ansiedade pela proposta de contrato coletivo de trabalho apresentada pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo para o setor do comércio e escritórios das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. Os trabalhadores acusaram a Associação Empresarial de querer impor um horário de trabalho com regime de experiência e com banco de horas que os sujeita a 12 horas diárias, 60 horas semanais, 200 horas anuais, a que acresce trabalho suplementar com 200 horas nas microempresas e 150 nas médias e grandes empresas. Os trabalhadores reivindicam ainda a atribuição de subsídio de alimentação e diuturnidades e a valorização das categorias profissionais, rejeitando a aplicação de um período experimental de 180 dias acima dos 90 permitidos por lei. O Conselho do Governo reuniu ontem na cidade da Horta e aprovou a resolução que estabelece o processo de privatização da Azores Airlines. Ora, na sequência da região de ter de forma indireta, através da SATA Holding, a totalidade do capital social da SATA Internacional e após a Comissão Europeia ter determinado que as medidas incluídas no plano de reestruturação da SATA devem ser integralmente implementadas dentro de prazos pertinentes e o mais tardar até o final do período de reestruturação em 31 de dezembro de 2025, o Conselho do Governo determinou que a SATA Holding dê início ao procedimento de alienação de ações representativas de pelo menos 51% do capital social da SATA Internacional Azores Airlines, que será feita através de concurso público com publicidade internacional, cujo caderno de encargos tem de observar, entre outras, que o adquirente não pode proceder a despedimentos coletivos nem à extinção de postos de trabalho existentes na SATA Internacional. O adquirente deve apresentar proposta a qualquer concurso público relativo aos serviços aéreos regulares nas rotas não liberalizadas entre o continente e a região autónoma dos Açores e entre a região Açores e a região autónoma da Madeira,
ou de manter a proposta que já tenha sido apresentada pela companhia aérea nesse âmbito. O adquirente deve ainda assegurar as rotas Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa e Laje-Lisboa-Laje, bem como as rotas Porto-Ponta Delgada-Porto e Porto-Laje-Porto, assim como a ligação dos Açores à sua diáspora açoriana, designadamente a residente nos Estados Unidos e no Canadá durante um período pré-definido. O Parlamento açoriano aprovou esta sexta-feira uma proposta da Iniciativa Liberal que leva o Governo Regional a abandonar o projeto de requalificação do Mirador da Lagoa do Fogo e a adotar a proposta feita pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, para que os acessos àquela reserva natural passem a ser feitos através de um serviço de shuttle em sistema op-on, op-off. E o que é certo, Sr. Secretário Regional, é que a entrada deste diploma permitiu que não tivesse ao longo deste ano sido removidos 3.000 metros cúbicos de material inerte da zona do Mirador da Lagoa de Fogo, não tivessem sido removidos cerca de 1.000 metros cúbicos de coberto vegetal de área protegida na Lagoa de Fogo, que não tivessem subido à volta de 200 autopetoneiras pela estrada regional até ao Mirador da Lagoa de Fogo, que não tivessem descido cerca de 200 caminhões com 3.000 metros cúbicos de monte da Lagoa de Fogo para Vazador e, portanto, Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, este ano que passou, quase esses 8 meses que passaram, permitiram de facto proteger o ambiente da região autónoma dos Açores, na medida em que a própria falta de estudo de impacto ambiental dessa obra iria dizer que a própria construção da obra, para já não falar dos custos energéticos e da pegada ambiental do funcionamento daquele espaço, iria criar num futuro próximo nos Açores. Os Açores estão bem melhores hoje em termos ambientais. Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento açoriano. Ainda no Parlamento, o preço das refeições escolares nos Açores vai diminuir em cerca de 50 cêntimos na sequência de uma proposta aprovada ontem na Assembleia Regional por iniciativa do Partido Socialista, mas que, segundo o Governo, terá um enorme impacto orçamental. A advertência foi deixada pela Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro. Mais de metade do aumento na ação social escolar, se esta proposta for avante, vai totalmente para os custos com as refeições. E da nossa parte, para podermos fazer face e para podermos apoiar as famílias, nós temos também lá que abimentar transportes escolares, todo o material escolar que é disponibilizado aos nossos alunos, essencialmente estas 3 pendências. E isso põe por terra completamente o orçamento que foi aprovado nesta Casa em novembro do ano passado. Ora, em reação, a deputada socialista Ana Luís considerou que os argumentos invocados pelo governo de direita são apenas uma desculpa para votarem contra a proposta do PS. Aquilo que os partidos da coligação o que pretendem é, como em muitas outras circunstâncias, desviar o assunto, arranjar desculpas para não aprovar mais uma medida de apoio às famílias. Nós fizemos as contas, obviamente, desde o início, para podermos saber que taxas podíamos aplicar. O diploma, que diminui em cerca de 50 cêntimos as refeições escolares, foi aprovado em votação final global por unanimidade. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia Regional exigiu mais transparência na nomeação de cargos no Governo Regional, considerando existir falta de ética na governação. António Lima referia-se ao recente caso da nomeação da mulher do secretário regional da Agricultura para diretora dos Serviços de Apoio ao Investimento e à Competitividade integrada na Direção Regional do Desenvolvimento Rural, tutelada pelo marido António Ventura. Para o Bloco de Esquerda, ninguém pode ser prejudicado por ser familiar de um governante, mas também ninguém pode ser beneficiado e, por isso, António Lima anunciou que o Bloco vai apresentar uma proposta para a criação de um portal das nomeações e uma proposta para a criação de uma comissão para o recrutamento de dirigentes da administração pública. No que diz respeito à transparência, ou melhor, à falta dela, este governo tem sido profícuo. A começar pelas bem pagas e abundantes nomeações que tanto criticavam e que incluem uma verdadeira teia de ligações familiares. Ligações familiares que, na oposição, a direita atacava violentamente. Há quem chame um family gate.
Em reação às críticas do Bloco de Esquerda, o secretário regional das Finanças e Planeamento, Duarte Freitas, disse que não é correto alimentar uma cultura de suspeição, defendendo que a análise dos casos seja também feita com transparência e entende que a competência é que importa. É a pessoa que nomeou 2 ex-diretores regionais do Partido Socialista. O que nos interessa é a competência. E se ninguém pode ser beneficiado, também ninguém deve ser prejudicado na sua competência na administração pública regional. No âmbito deste debate, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, recusou discutir esta matéria, acrescentando que o seu partido analisa a competência e não os nomes de pessoas, considerando que o Bloco de Esquerda demonstrou não ter competência ao levantar estas suspeições no Parlamento. Já o líder parlamentar do PS, Vasco Cordeiro, entende que este episódio que envolve a mulher do secretário regional da Agricultura, tal como outros casos que, entretanto, vieram a público, não dignificam o governo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que, estando presente na sala de plenário, não se pronunciou sobre esta polémica. Paulo Estevão, do PPM, criticou por seu lado as suspeições lançadas sobre pessoas que, na sua opinião, podem manchar a honra e dignidade dos candidatos, considerando profundamente errado que os familiares dos políticos sejam penalizados no acesso a concursos públicos. O deputado do Chega, José Pacheco, lembrou que solicitou por requerimento esclarecimentos ao Governo Regional sobre o caso da nomeação da mulher do secretário regional da Agricultura e que aguarda ainda por respostas. Pedro Neves, do PAN, recordou que a nomeação de familiares dos membros do governo ou de titulares de cargos políticos é uma matéria complicada por mais transparência que possa existir nesses processos. O líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, lamentou que o deputado do Bloco de Esquerda tenha levantado apenas processos de intenções e suspeições contra pessoas de forma infundada. Os pescadores dos Açores vão ser compensados pela recolha de lixo marinho. Promover a reciclagem dos materiais e recompensar os profissionais do setor são os objetivos da proposta apresentada pelo PAN. É um projeto piloto, multifacetado e que contempla 3 etapas fundamentais: recolha, seleção e aproveitamento de materiais, tanto para a proteção dos ecossistemas marinhos, como para a implementação de uma economia circular que compreende a recuperação e reciclagem de materiais, potenciando um crescimento económico sem desgaste ou aumento de consumo de recursos. Acrescentando este facto, o objetivo primordial é a compensação pecuniária dos pescadores pelo material recolhido e entrega das artes de pesca em fim de vida. Pretende-se que os pescadores sejam recompensados pela recolha, que já operam de lixo que encontram no mar. Não na orla costeira, no mar. Pedro Neves, deputado do PAN no Parlamento Regional, viu a sua proposta ser aprovada por unanimidade. Ora, no âmbito desta proposta, o secretário regional do Mar e das Pescas assumiu que as redes e as armadilhas, artes de pesca com grande impacto ambiental, vão ter geolocalizadores. Permite aumentar o rendimento dos pescadores porque sabem localizar as suas artes de pesca e, nessa medida, não as perdem e, portanto, conseguem recuperá-las. Por outro lado, permite também alguma fiscalização. A nossa intenção é, no licenciamento destas artes, haver precisamente essa exigência. Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas. O líder parlamentar do PSD destacou durante os trabalhos parlamentares de ontem que as medidas robustas que o Governo Regional tem em execução para apoiar as famílias e as empresas, contrastando com a falta de alternativas credíveis da parte da oposição socialista. Com este governo da coligação e com a maioria parlamentar que aprovou o orçamento da região, estamos a dar a resposta que nos compete, solidários com os açorianos neste período de incerteza e de aumento do custo de vida. Desde o dia 1º de janeiro, que estão em vigor nos Açores os maiores apoios sociais da história da autonomia, bem como os impostos mais baixos do país. Por mais medidas que sejam tomadas pelo Governo da coligação e pela maioria parlamentar para ajudar as empresas e as famílias, o PS insiste na repetição de falsidades. O apoio às famílias dos Açores são os maiores de sempre. O que diz o PS? Repete a falsidade de que o Governo não toma medidas.
O Governo já tem em preparação um programa de apoio às famílias para o crédito à habitação e o que diz o PS? Repete a falsidade de que o Governo não toma medidas. João Bruto da Costa, o líder parlamentar do PSD Açores. No desporto, o Sport Clube Praense já tem novo presidente da SAD, Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra. Jorge Pereira, que era até à data diretor desportivo, foi eleito por unanimidade presidente da SAD do Sport Clube Praense. O novo líder da SAD do clube, que milita no Campeonato de Portugal, tem 63 anos e no seu percurso trabalhou em clubes como Sporting de Espinho, Passos de Ferreira, Vitória de Setúbal, União de Leiria e Felgueiras. Pelo meio, esteve 6 épocas no Cala de Angola. Jorge Pereira conta ainda no currículo com 3 subidas à Primeira Liga, foi finalista da Taça Intertoto pela União de Leiria e várias qualificações para a Taça UEFA. Recorde-se que o Praense ocupa atualmente a 9ª posição no Campeonato de Portugal Série D com 18 pontos e no próximo domingo desloca-se até Albufeira para defrontar o Imortal Desportivo Clube, atual 6º classificado. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de sexta-feira, dia 20 de janeiro. Eu sou Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. Continue na nossa companhia. Hora informativa.